Atualmente, os estúdios estão fazendo muito poucos OVAs dos grandes animes, mas quando Attack on Titan lançou em 2013, isso era bem mais comum do que está sendo hoje em dia. Muita gente tem preconceito, pensando que os OVAs são só fanservice bobo, e realmente tem alguns que são assim, mas também existem os OVAs que conseguem expandir o conteúdo sobre um determinado anime. E Shingeki no Kyojin é um exemplo disso. Mas pra quem não sabe, OVA é um episódio do anime que é lançado separadamente dos outros episódios. Eles são lançados assim porque geralmente não se encaixam exatamente entre os episódios X e Y. É só um conteúdo extra que você não precisa assistir para entender a história principal. Como eu disse, existem aqueles que são só fanservice e aqueles que acrescentam conteúdo extra sobre o universo daquele anime. Agora que isso ficou claro, eu posso finalmente começar a falar dos OVAs de Shingeki. A primeira temporada de Shingeki teve 3 OVAs de história fechada e um episódio maior dividido em 2 partes. Já a segunda temporada teve apenas um OVA dividido em 3 partes. E, infelizmente, a partir da terceira temporada, os produtores decidiram parar de fazer esse conteúdo extra. O primeiro OVA lançado tem o título de O Diário de Ilse e mostrou uma missão da Tropa de Exploração que aconteceu cerca de um ano antes da formatura do Eren como soldado. Durante essa missão, a tropa acaba descobrindo um diário deixado por uma antiga soldada que havia se perdido de seu grupo durante uma missão de reconhecimento muitos anos antes. Ela havia registrado nesse diário seus últimos momentos de vida como uma forma de deixar um registro do bizarro encontro que ela teve com o Titã Falante. Para a época que esse OVA foi lançado, ele foi incrível, porque deu dicas sobre como funcionava a transformação em Titã poucos anos antes de ser explicado no mangá e muitos anos antes de ser mostrado no anime. Basicamente, durante esse episódio, o Titã teve um lapso de memória e relembrou das memórias da vida antiga. Mas para quem assistiu isso na época, ficou um mistério de quem era esse cara antes de ser transformado. Até que na segunda temporada, vimos um Eldiano bem parecido com ele ser transformado em Titã por Marley. Durante a vida dele, esse cara foi um dos cultistas que idolatravam a Amy Morena, mas como vocês sabem, as coisas não acabaram bem para essa seita. Quando Marley descobriu isso, enviou todos para a Ilha Parades. Essa soldada, por acaso, se parecia bastante com a Ymir, e isso fez com que o Titã se lembrasse dela. Quando a viu, ele se ajoelhou e começou a murmurar a frase Lady Ymir. Isso durou por um longo tempo. Ela tentou repetidas vezes fazer perguntas para ele, mas ele apenas repetia Lady Ymir. E ela registrou tudo isso em seu diário. Porém, depois de alguns momentos, o Titã não consegue se segurar mais e ataca essa soldada. Como eu disse, o corpo dela foi encontrado pela tropa de exploração e o diário foi levado e usado por Range como uma forma de convencer os superiores a aprovar uma operação para capturar titãs vivos. O segundo episódio OVA se chama Uma Visita Inesperada e também se passa na época em que o Eren e os outros ainda eram recrutas. Esse é um episódio um pouco menos importante e serve apenas para mostrar um pouco mais da família do Jean, já que ele é o protagonista desse episódio. Aqui é mostrado numa ocasião em que o 104º Esquadrão de Recrutas visitou a cidade de Trost, cidade natal do Jean, e a cidade em que mais tarde ocorreria uma das primeiras grandes batalhas da série. Como eu disse, esse episódio não é tão importante, porque não expande a lore desse universo, mas serve principalmente como um fanservice, para você se lembrar de como eram os protagonistas no começo da história. Esse episódio também tem muito mais humor do que um episódio normal de Attack on Titan. Para você ter noção, literalmente acontece um concurso de quem cozinha melhor durante esse episódio. O terceiro OVA dessa temporada se chama Dificuldade, e novamente se passa durante o tempo em que o Eren e os outros ainda eram recrutas em treinamento. Esse episódio mostra um exercício em campo, em que o 104º Batalhão de Recrutas foi dividido em equipes separadas e todos têm a missão de atravessar um deserto inteiro sem supervisão de outros militares. Durante essa travessia, o grupo em que estavam os protagonistas é atacado por bandidos que destroem o equipamento DMT e sequestram a história, na época conhecida apenas como Krista. O resto do episódio é o grupo de protagonistas se organizando para tentar resgatá-la, e esse episódio serve para mostrar que os protagonistas realmente eram melhores amigos no passado e fazer um contraponto de como está a amizade deles atualmente no anime, e também para mostrar como a personalidade deles evoluiu com o passar do tempo. Não é explicado no episódio, mas suspeita-se que o grupo de sequestradores foram enviados por parte da nobreza ou da igreja que sabiam da verdadeira identidade da Krista como História Reis. Isso pode ter sido uma dica do autor, avisando que tinham segredos envolvendo essa personagem. O principal OVA dessa temporada é chamado de Uma Escolha Sem Arrependimentos e é dividido em 2 partes. O protagonista dessa história é o Levi, e ela acontece antes da queda da Muralha Maria, muito antes do Eren e o Armin Mikasa se alistarem no exército. A primeira parte conta como era a vida do Levi durante sua infância, ainda morando no subsolo de Parades. Nesse lugar, o Levi vivia como um delinquente, sempre precisando usar suas habilidades para cometer crimes junto com seus amigos, para assim sobreviver e viver mais um dia.
Depois de apresentar a vida do Levi, a história conta como ele conheceu o Irving. Basicamente, um criminoso contratou o Levi para assassinar o Irving. E caso ele conseguisse, ele, como recompensa, receberia um passe para ir morar na superfície. Ao final do primeiro capítulo, é mostrado que, obviamente, ele não conseguiu matar o Irving, mas o Irving decidiu poupar a vida do Levi, desde que ele aceitasse se alistar na tropa de exploração. A principal razão do Irving para ter feito isso é porque ele viu que o Levi já tinha o conhecimento de como usar uma DMT, mesmo sem ter treinamento oficial. Já na segunda parte, é mostrado como foi o treinamento e a primeira missão do Levi e dos amigos dele na tropa de exploração. Mas se os amigos do Levi não foram mostrados no anime, então é óbvio que eles morreram em combate contra os titãs antes da história principal do anime. E isso é realmente mostrado nesse episódio. Esse é um dos principais motivos pro Levi ser um soldado tão dedicado, mas esse episódio tem muito mais conteúdo que isso, principalmente mostrando como era o funcionamento do exército antes do começo da história. De todos os episódios, esse é o que eu mais recomendo para todos os fãs de Shingeki assistirem. A segunda temporada adaptou uma saga de 3 capítulos especiais do mangá. Essa saga, chamada Lost Girls, porém mesmo sendo uma mesma saga, apenas 2 episódios são interligados, e o terceiro tem uma história completamente separada. O primeiro e o segundo capítulo tem o título de Walsina Goodbye, parte 1 e parte 2, e tem como protagonista a Annie. Essa história se passa pouco antes da primeira aparição dela como Titã Fêmea, mais especificamente logo antes dela sair na missão para tentar sequestrar o Eren. O ponto de partida dessa história é que a Annie pediu para Hit que cubra ela no serviço para que ela possa sair. A Hit concorda, desde que a Annie assuma o lugar dela em uma missão de procurar uma mulher desaparecida. Os 2 capítulos são a investigação da Annie atrás dessa desaparecida, mas um dos pontos principais dessa história é o paralelo entre a relação dessa menina com o pai, que é bem parecida à relação com a Annie com o próprio pai. Ao final desse episódio, a Annie descobre que era a menina que estava tentando fugir da família e ela acaba decidindo ajudar ela em sua fuga. Já o terceiro capítulo se chama Lost in the Cruel World e tem como protagonista a Mikasa. Esse capítulo se passa durante a Batalha de Trost, no exato momento em que a Mikasa pensou que o Eren tinha morrido. Esse capítulo mostra os sonhos que a Mikasa teve no momento em que ela acabou desmaiando. A história desse mundo alternativo é bem complexa, mostra um mundo em que os pais da Mikasa não foram mortos e que ela não foi morar com a família do Eren. E a partir disso, a história se diverge bastante, tanto que daria um vídeo separado. Mas infelizmente, não vai ser agora que eu vou contar detalhadamente essa história, porque já deu o tempo desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e até a próxima.